No livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, eu gostaria que você abrisse esse texto para que pudéssemos lê-lo. E mesmo assentado como vocês estão, nós estaremos lendo esse texto com alegria em nossos corações. Todos juntos? Diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ver mais uma vez? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que nós possamos entendê-la e praticá-la e guardá-la e que ela possa despertar a nossa vida, Senhor, para que possamos entender sobre o tempo que o Senhor tem nos dado e que o Senhor esteja nos ensinando a remir o tempo, porque os dias são maus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O tempo não para, o tempo voa, o tempo foge, o tempo corre, o tempo passa. O tempo passou e nós chegamos ao final de mais um ano. 2024 está se findando, o ano velho está passando e nós estamos já ansiosos por 2025. O tempo é importante. Nós podemos ver que o tempo está girando. Por exemplo, a Terra está girando em torno de si mesma, fazendo uma rotação 24 horas. E a Terra está girando em torno do Sol, fazendo uma translação de 365 dias. E nós estamos na virada de 2024 para 2025. O tempo é importante. Alguém disse para que você possa perceber o valor de um ano. Pergunte para o estudante que perdeu o ano, que teve que repetir o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve seu filho prematuro, que adiantou alguns meses, 2 ou 1 mês. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de algum jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos enamorados que esperam para encontrar-se. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o trem por 1 minuto e o trem partiu. Para você perceber o valor de 1 segundo, pergunte para uma pessoa que conseguiu se escapar de um acidente por 1 segundo. Para você perceber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que conquistou uma medalha numa Olimpíada, ganhou por 1 milésimo de segundo. Valorize cada momento que você tem, porque o tempo é importante. Por essa razão, Paulo diz o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ver isso? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitem ao máximo cada oportunidade para fazer o bem, porque nós vivemos numa época má, e o verbo remir aqui quer dizer comprar de volta. Em grego quer dizer exagorazomai. É um termo que diz comprar de volta, remindo o tempo. E aqui remir tem o sentido de tirar o maior proveito do tempo, do kairos, deste tempo que Deus nos deu. E tendo sido redimidos pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, agora remimos o tempo para Ele e aproveitamos ao máximo todas as oportunidades que Deus tem nos dado para que resplandeça o nome de Cristo através da nossa vida, remindo o tempo. Remir o tempo significa administrá-lo de maneira mais cuidadosa e sábia possível. Segundo Tim Keller, os cristãos são solenemente obrigados a não perder o tempo, a não desperdiçar o tempo, e a otimização do tempo é uma ordem divina. Remindo o tempo, porque os dias são maus.
Somos chamados a redimir o tempo, porque os dias são maus e estamos sem tempo para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas passaram este ano de 2024 longe de Deus, sem tempo para fazer a vontade de Deus, sem tempo para cultuar, sem tempo para dedicar a sua vida a Deus, sem tempo para se consagrar a Deus, sem tempo para buscar a Deus, sem tempo de ler a palavra de Deus, sem tempo de se reunir com o povo de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que nós recebemos a ordem de sermos redentores do tempo. Aqueles que resgatam nosso tempo de atividades inúteis. Quantas pessoas estão vivendo uma vida distraída, achando que o acaso é que conduz a sua vida, ou que são os astros que dirigem a sua história. Muitas pessoas estão consultando o horóscopo, em vez de consultar a palavra de Deus. E nós devemos então resgatar o nosso tempo de atividades inúteis e empregá-lo para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus. E por quê? Recebemos a ordem de remir o tempo. Em primeiro lugar, remindo o tempo, primeiro para termos tempo para o Senhor do tempo. Vamos dizer isso? Remindo o tempo para termos tempo para o Senhor do tempo. Devemos ter tempo para Deus. Deus é o autor do tempo. Deus é quem criou o tempo. Foi Deus quem disse: no princípio criou Deus os céus, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus criou então todos os dias da semana, os 7 dias da semana que nós conhecemos. Dessa forma, a vida só faz sentido quando Deus é tudo na vida. Por essa razão, nós devemos aproveitar bem o tempo e as oportunidades que Deus nos dá para servi-lo. Devemos administrar bem o tempo para o avanço do reino de Deus e a maior glória do seu nome. Cada um de nós tem um tempo limitado deste mundo. Nenhum de nós que está aqui tem mais de 100 anos. 100 anos atrás, quem estava aqui? E daqui a 100 anos, quem estará aqui? Nenhum de nós. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Quantos nasceram? E quantos morreram neste ano de 2024? Você sabe quantas pessoas nasceram neste ano de 2024? Se você colocar assim, quantas pessoas nasceram, vai aparecer assim, 132 milhões de pessoas. Aí todo dia está nascendo assim, por segundo, que tanta gente. Sabe quantas pessoas morreram neste ano de 2024? 62 milhões de pessoas. Muita gente, né? Graças a Deus você não estava nessa lista. Não é verdade? Porque Deus poupou a sua vida. Isso nos mostra para todos nós que a vida é curta. O Salmo 90 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tire tempo para Deus. A sua vida aqui é curta, a minha vida é curta. Jó diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha. Vai-se como sombra passageira, não dura muito. A nossa vida neste mundo é breve, voa, é curtíssima, é um breve pensamento. Além do mais, viver a sua vida sem Deus é viver uma vida improdutiva. É uma vida sem sentido. E é por isso que Jesus chega a dizer: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Separe tempo para Deus, dedique a sua vida a Deus, separe tempo para meditar na palavra de Deus, separe tempo para a oração, remindo o tempo, porque nós devemos separar tempo para Deus. E graças a Deus você escolheu nesta noite, diante do Eterno, a dedicar
esse tempo para que você possa entrar o novo ano na presença de Deus, buscando a Deus, cultuando a Deus, dedicando a sua casa, os seus filhos, a sua vida, os seus negócios, os seus planos, as suas metas, os seus alvos, tudo na presença de Deus. Porque a vida só tem sentido quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa história. Mas em segundo lugar, remindo o tempo para fazermos o bem. Remindo o tempo, em outras palavras, aproveite ao máximo cada oportunidade para fazer o bem. Para fazer o bem. Eu não sei se você está aqui na virada deste ano, brigado com a sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido, seu vizinho. Eu não sei se você está carregando o ressentimento no seu peito, na sua alma. É tempo de você reconciliar com Deus. É tempo de você fazer o bem. Como Jesus. Como é que Jesus andou neste mundo? A Bíblia diz que Jesus andou por este mundo fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus perdoou pecadores, Jesus purificou leprosos, Jesus abriu os olhos dos cegos, Jesus fez o paralítico andar, Jesus libertou os endemoniados, Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão faminta, Jesus ressuscitou mortos, Jesus por onde passou, ele só passou fazendo o bem, o bem. Por essa razão, Paulo exorta-nos a usar o máximo possível deste tempo, da melhor forma possível, para promover os objetivos de Cristo. No passado, meus irmãos, nós gastamos o nosso tempo nas orgias. Quantos aqui já passaram as noitadas, as baladas, nas bebedices, nas idolatrias, nas drogas, nas futilidades, nas dissoluções, no adultério, na prostituição, na maldade, no caminho errado? Mas agora nós devemos remir o tempo de nossa escravidão ao mal, nós devemos remir o nosso tempo. Em outras palavras, vocês desperdiçaram demais as suas vidas neste mundo louco, neste mundo caído, neste mundo anti-Deus, mas agora vocês devem agarrar cada hora, cada minuto, cada segundo e usar o tempo para a glória de Cristo. Todos nós, meus irmãos, temos a mesma quantidade de tempo a nós dispor, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. As pessoas sábias empregam o seu tempo de maneira proveitosa. Nada mais do nosso tempo para o pecado, nada mais do nosso tempo para o diabo, nada mais do nosso tempo para o mundo, para as orgias, para as dissoluções, para a corrupção, nada mais. O nosso corpo é para a glória de Deus, os nossos planos têm que ser para a glória de Deus, para fazer o bem, promover o bem e os objetivos de Cristo neste mundo. E nós devemos aproveitar bem o nosso tempo, sabe para quê? Para evangelizar. Hoje é o dia da salvação, e esse é o maior bem que nós podemos fazer por alguém, é levar a semente do Evangelho, é levar a palavra de Deus aos corações, semear a semente do Evangelho no coração dos perdidos. Hoje a porta da graça está aberta. Nós estamos neste culto da virada de 2024 para 2025. Hoje a porta da graça está aberta, mas haverá um dia que a porta da graça se fechará, e nesse dia não teremos mais oportunidade de alguém pedir perdão, de alguém ouvir a palavra, porque vai ser o tempo do juízo, o tempo do tribunal de Cristo, o tempo de acerto de contas com Deus, o tempo de acertar os ponteiros com Deus. Por isso, nós devemos aproveitar esse tempo para pregar o Evangelho. A Bíblia chega a dizer: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Se você hoje entrou aqui perdido, é o dia de você encontrar com Deus, de reconciliar com Deus, de se arrepender dos seus pecados, de voltar para Deus, de
consagrar o seu tempo, a sua vida, a sua família, os seus filhos a Deus. Alguém disse o seguinte, que o tempo do diabo é sempre o amanhã. Alguém vai lá, vou deixar para o ano que vem. Vou deixar para amanhã. Mas o tempo de Deus é hoje, é sempre hoje. Porque hoje é o dia da salvação. Porque o amanhã pode ser muito tarde. Vocês viram aquele avião aterrissando lá na Coreia do Sul, num pouso para a morte. 179 pessoas morreram, carbonizadas. Só 2 pessoas escaparam. Só 2 pessoas escaparam. Por isso, aquelas pessoas nunca imaginariam que elas fariam uma viagem e que o avião descesse aterrissando e elas deparariam direto com a morte e aquele avião se explodiria. Ninguém pensava isso, mas aconteceu. Aqueles também caminhoneiros e viajantes passando naquela ponte entre Tocantins e Maranhão, eles jamais estavam em suas mentes que aquele vão de 140 metros ou 120 de distância ia romper, ia cair no meio do rio. E 18 pessoas ou 17 pessoas ali morrendo com aquele impacto e também afogadas. Remindo o tempo para fazer o bem, remindo o tempo para evangelizar, remindo o tempo para entregar a nossa vida ao Senhor, porque hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Remindo o tempo, meus irmãos, porque os dias em que nós vivemos são maus. Aproveite todas as oportunidades que Deus provê, porque os dias são maus. Nós vivemos em uma época em que todos os dias são maus, e esses dias maus é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esses dias são marcados pelo pecado, tentações, aflições, enfermidades, apostasia e ideologias. Vivemos dias difíceis, dias de total inversão de valores. As pessoas estão chamando o mal de bem e o bem de mal. E quando você perde os seus valores, você não sabe o que é certo e o que é errado. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Existem muitas pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita, porque estão vivendo no caminho do mal, chamando o mal de bem e o bem de mal. Os fundamentos estão sendo solapados, os fundamentos da verdade. O que importa hoje não é verdade, mas o que funciona. O que importa não é o que é certo, mas o que dá certo, o que funciona. Isso é pragmatismo. O relativismo diz que tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, que não existe valor absoluto. E outro conceito bem próximo é o subjetivismo. O subjetivismo diz que a verdade está no coração de cada um. Eu sou quem decide o que é verdade. O empirismo diz: o que importa não é verdade, o que eu sinto. E essa sociedade não diz mais penso, logo existo, mas eu sinto, logo eu existo. Vivemos também numa sociedade pluralista, e o pluralismo é uma multiplicidade de ideias sobre o mesmo assunto. Não existe verdade absoluta, cada um tem um pedacinho da verdade, e os nossos fundamentos estão indo embora, e quando os fundamentos vão embora, a ética também vai embora, e vai embora também a fé, porque tudo é permitido e é proibido proibir, nada é proibido. Existe uma conspiração neste mundo pós-moderno contra a palavra de Deus, para que ela seja abandonada, para que ela seja desacreditada. E outro fundamento que está sendo destruído são os fundamentos da família. O que importa é o amor, e por isso pode ter casamento de homem com homem, mulher com mulher.
O homossexualismo é um movimento que destrói os valores da família. E é por isso que você tem que orar pelo seu filho. Se o seu filho está perdido, ore por ele. Se a sua filha está perdida também na prostituição, ore por ela. Faça como o pastor Antônio Elias, que diz o seguinte: eu não criei filhos para povoar o inferno. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, para ser pastor no Rio de Janeiro, os seus 4 filhos desviaram, e ele então tirou licença do ministério 1 ano para orar para a sua família, porque ele dizia: eu não criei filhos para povoar o inferno. E naquele ano, os seus filhos se reconciliaram com Deus. Nós vivemos num mundo louco, meus irmãos, que ensina que você pode ter vários casamentos, a mulher pode ter vários homens, e os homens podem ter várias mulheres ao mesmo tempo. O casamento está sendo desacreditado, o diabo tem atacado a família, ele quer a destruição da família, com a violência, com a traição, com os divórcios, com os homicídios, com os feminicídios. Quantas desgraças acontecendo no seio da família, e nós devemos então nos levantar e orar em prol da família, e interceder, porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. Existe uma agenda contra a família, no plano de Deus, a família tradicional, e o diabo também tem atacado os fundamentos da fé, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Apenas um caminho leva a Deus: Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz assim: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, o único caminho para o céu. Não existe outro. Este mundo pós-moderno ensina que Jesus é apenas um caminho, entre muitos caminhos, assim como Buda, Exu, Confúcio, Allan Kardec, Aparecida, Maomé. Por essa razão, meus irmãos, se devo remir o tempo a certas coisas que não devo fazer, não devo andar no conselho dos perversos, não desperdiçar meu tempo no caminho dos pecadores, nem gastar o meu tempo assentando na roda dos escarnecedores. Não é isso que diz o Salmo 1? Vamos dizer isso comigo? Bem-aventurado o quê? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não fazem a vontade de Deus. Quem são os pecadores? São aqueles que não fazem a vontade de Deus e não estão nem aí para isso. E quem são os zombadores? São aqueles que não fazem a vontade de Deus, não estão nem aí para isso e zombam daqueles que fazem a vontade de Deus. No entanto, meus irmãos, eu devo estar ocupado meditando na lei do Senhor. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós devemos usar as oportunidades que temos para glorificar a Deus e alcançar vidas para Cristo. Por isso, nós devemos usar a dor do luto, meus irmãos, para criar um grupo de apoio e consolo para resgatar vidas para Deus, sem deixar se consumir pela amargura, pela raiva, pela dor. Cristo nos consola para consolar. Cristo nos salvou para alcançar vidas para Ele. Em Cristo nós podemos ser agentes de transformação neste mundo mau, remindo o tempo porque os dias são maus. Vamos ver isso? Remindo o tempo porque os dias são maus. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, gastando tempo com Deus, o autor do tempo. Gastando tempo com Deus em oração. Nós temos, todos os dias, Deus tem nos dado 24 horas. Quanto tempo você dedica a Deus em oração? Devemos ter uma vida de oração diante de Deus. Jesus perguntou aos seus discípulos, quando eles estavam ali no monte Getsêmani, e ele fez a pergunta: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma hora? Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Devemos ter intimidade com Deus em oração. Lutero diz o seguinte:
tenho tanto a fazer hoje que vou precisar passar mais 1 hora de joelhos. Ele estava muito atarefado, com muitos problemas, e ele tirou mais 1 hora. Ele tinha o costume de orar todos os dias, 2 horas por dia, diante do Senhor. Nós devemos gastar tempo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. Nós estamos vivendo numa geração analfabeta da Bíblia. Crentes que não conhecem a palavra de Deus. Crentes que não estudam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra de Deus é fonte de toda a sabedoria. Passe tempo com a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor. Existem pessoas que passam o dia inteiro só no Instagram. E ali, aquela tela é infinita. Você vai passando, a pessoa fica de manhã, aí entra à tarde, entra à noite, e só vai dormir porque o sono, então, o rouba e o joga na cama. Porque se ele conseguisse virar à noite, viraria também. Nós devemos dedicar tempo a Deus. Nós devemos gastar tempo com a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, conviveremos tirando o melhor proveito do tempo, aproveitando a oportunidade de fazer o bem como Jesus fez, ajudando os que sofrem, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, consolando os aflitos, levantando os caídos. Nós devemos seguir os passos de Jesus e ser seus imitadores. Nós devemos negar a nós mesmos e tomar sobre nós a cruz e seguir a Cristo. E na medida em que o fizermos, meus irmãos, as nossas vidas serão mais santas, mais dedicadas. E o tema da nossa igreja para 2025 é santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus sabe da pornografia que você está acessando no seu celular. Hoje você não precisa ir mais numa banca de revista, pegar uma revista pornográfica. Porque você tem na palma da sua mão. E você só pode ser liberto da pornografia que te aprisiona por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse para você, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Existem muitos maridos escravos da pornografia. Existem muitos casamentos que terminaram porque os homens são adúlteros virtuais. Existem muitos jovens que estão só vivendo na pornografia do celular. E nós devemos jogar esse lixo fora e santificar a nossa vida. Aproveitando a oportunidade, meus irmãos, de portar-se como luz, brilhe a sua luz. O mundo está em trevas, precisa de luz, a luz de Cristo. Aproveitando a oportunidade de testemunhar da graça de Deus em Cristo, não desperdice as oportunidades de Deus nesses dias maus, com o lixo das redes sociais, com os filmes pornográficos, com as ideologias deste mundo caído. Use o seu tempo para a glória de Cristo e edificação de vidas. Paulo não deixou que as suas cadeias em Cristo azedassem o seu coração. Paulo ficou preso por causa da fé. Foi perseguido. Ficou preso em Roma por causa da fé. Mas ele escreveu as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, e escreveu a carta também a Filemon, uma carta da prisão. Ele não deixou que os dias maus azedassem o seu coração, e ele usou aquele tempo mau para levar a guarda pretoriana aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E ele diz, há santos na casa de César. Paulo foi uma bênção até mesmo na prisão. E ele escreveu então 3 epístolas para edificação da igreja.
epístolas que nós temos que edificam a nossa vida. Por isso o texto diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos dizer isso comigo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero dizer para você o seguinte, este mundo caído, e Satanás não quer a sua felicidade em 2025. Não quer que os seus filhos sejam felizes. Não quer que você possa ter um casamento feliz, uma família feliz. Tudo vai conspirar contra a sua vida e contra a sua família. Por isso, que nesta noite, neste culto da virada, você possa assumir um compromisso. Eu quero redimir o meu tempo para a glória de Deus, porque eu quero consagrar o meu tempo para Deus, a minha família para Deus, os meus sonhos para Deus, os meus planos diante do Senhor, porque o autor do tempo precisa ter prioridade na nossa vida. Que Deus abençoe.